Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo, trazendo a repercussão aí para vocês sobre a grande vitória e atuação do Mengão pela Copa Conmebol Libertadores, vencendo o Internacional mais uma vez. Virou freguês do Mengão. O Flamengo venceu 3-1 Internacional no Beira-Rio. Um chocolate, um verdadeiro amasso do Mengão. Mídia esportiva por todo o Brasil rasgaram elogios ao Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando seu like e se inscreva. Vamos aqui para mais um corte. Líder da competição, o Flamengo agora só atua na próxima segunda-feira, 21 horas, contra o Vitória, no Maracanã. Obrigado, Pedro Henrique Torre. Vamos ver os números da partida. Dominante, controlador, é verdade. Teve mais posse de bola o Flamengo, 55% contra 45% do Inter. 14 finalizações contra 8. No alvo, 5-1. Grandes chances também, 5-1. Aí a gente vê aqui ações na área rival, 21 ações do Flamengo e 10 do Internacional. O Flamengo também recuperou 7 posses a mais, 50 contra 43. E assim está nas quartas de final, num caminho argentino agora, né? Na próxima fase, Estudiantes. E quem avançar desse confronto pega ali o vencedor de Vélez Sarsfield e Racing. Deixa eu dar boa noite pro meu amigo Rafael Marques, que vai fazer o programa com a gente hoje. Tudo bem, Rafa? Um Flamengo, os números mostram, o torcedor rubro-negro não passou sustos. Um Flamengo dominador durante toda a partida, não é isso? Boa noite. É isso sim, Edu. Boa noite a você, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui em mais um Sport Center, no horário dos fortes, que venha muito a calhar para a gente falar sobre essa classificação incontestável do Flamengo, né? Na verdade, ela não começa hoje, ela começa no jogo do Maracanã. O Flamengo ele é superior em todos os aspectos nas duas partidas. Acho até, inclusive, que o Inter, em algum momento, no primeiro jogo no Maracanã, no segundo tempo, conseguiu fazer um certo enfrentamento, desenvolveu algumas dinâmicas coletivas bem interessantes, que até sugeriam um jogo um pouco mais disputado, um pouco mais equilibrado, hoje em Porto Alegre, ou nesta quarta-feira em Porto Alegre. Né? A impressão deixada pelo time do Roger dava a ideia de que o Flamengo teria mais dificuldades jogando no Beira-Rio, mas isso não aconteceu. O Flamengo soube se colocar muito bem no jogo, com e sem a bola, futebol que consegue aliar ao mesmo tempo qualidade técnica, né? Exuberância que o torcedor espera, com eficiência, aplicação. Acho que o Felipe Luiz, mais uma vez, é muito feliz na sua entrevista coletiva quando ele fala sobre o quanto o time se doou taticamente. Salvo engano, foi a primeira resposta dele na entrevista coletiva. E o futebol é um esporte que precisa muito desse tipo de organização. Os times que têm jogadores que entendem os seus papéis táticos, que sabem executar exatamente aquilo que está previsto no planejamento do jogo, esses times tendem a ter melhores resultados, e o Flamengo é hoje no Brasil o time que obtém melhores resultados, exatamente porque com mais frequência consegue fazer o futebol que dele se espera, dada a qualidade do seu elenco e o repertório que tem o Felipe Luiz. Algumas coisas chamam a atenção na classificação em Porto Alegre. A primeira delas é que o Flamengo só foi ter alterações na sua formação aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Bruno Henrique sai para a entrada do Pedro. Significa dizer que o Flamengo jogou 5/6 do jogo com o mesmo time, sem perder a intensidade com e sem a bola. Você mostrou há pouco aí as estatísticas, né? Os dados do jogo, e o Flamengo ele é melhor que o Inter em todos os aspectos. Mas o que chama a atenção, acima de tudo, é essa capacidade que o Felipe Luiz tem de trazer solidez defensiva ao Flamengo. É um time que não sofre gols, ou raramente sofre gols, né? Em 60% dos jogos com o Felipe Luiz no comando, o Flamengo passou com a sua defesa limpa, sem ser vazada. Isso é um aspecto extremamente necessário para você competir em alto nível. É preciso também ressaltar como o Flamengo já está encontrando uma espinha dorsal bastante interessante. A gente vem defendendo isso já há algum tempo, a presença do Saul como segundo homem de meio campo, jogando como uma espécie de par do Jorginho, mas com mais autonomia para se apresentar na área adversária. O Flamengo ganha um jogador que consegue ser ao mesmo tempo um construtor, um passador e um finalizador, um cara que vai estar próximo dos atacantes. É como se estivesse jogando com 12. Ao lado do Arrascaeta e do Jorginho, acho que o Saul consegue compor bem esse meio campo. E aí as rotações
que o Felipe Luiz vai fazer no time, e do ponto de vista individual, elas vão ser muito mais associadas ao ataque, onde há uma quantidade muito grande de peças de alto nível. E por que o jogo de hoje pedia o Bruno Henrique e não pedia o Pedro? Exatamente pela premissa de que o Inter iria ter que tomar a iniciativa, iria ter que atacar o Flamengo. E aí, com mais espaço para contra-ataques, para transições, era mais inteligente ter um jogador de mobilidade que fizesse a flutuação com os dois pontas, fosse um centroavante, mas também fosse um jogador que atuasse como meio atacante. E isso o Bruno Henrique faz muito bem. E hoje foi mais um exemplo de como ele sabe exercer muito bem esse papel. Podíamos ficar aqui horas desfilando os aspectos que ajudam a explicar a classificação do Flamengo, mas eu quis me ater a esses para mostrar como o Flamengo está muito bem nos trilhos, e é impressionante como mesmo quando o Flamengo está bem, o Jorge Jesus é lembrado, hein, Edu? Pois é, mas você vê, né? O Flamengo mudou tanto, mas 2 dos gols nos confrontos vieram de Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Teve o do Pedro também. Mas são os 2 remanescentes da equipe, né? São só os 2. E aí tem toda uma espinha dorsal, um banco de reservas, muita gente diferente, mas vem o fantasma do Jorge Jesus. O Felipe Luiz faz questão de dizer que não se compara, não quer nenhum tipo de comparação. E ele tem uma solidez ali realmente impressionante. Ele fala sobre isso, né? Que é o grande desejo dele, é ter um time sólido na defesa. Bom, do lado do Inter, muitas queixas, né, da torcida, vaias no final do jogo, muita gente foi embora antes do final da partida. Críticas ao Roger, entre as principais reclamações, o Alan Rodrigues ser sacado. Realmente é um achado do Inter, né, um jogador muito bom, mas saiu. E aí entrou o Borré, né? O Borré, que fez o gol naquela final de 2019, do Jorge Jesus, jogava pelo River Plate, e acabou sofrendo com o Flamengo na ocasião a virada e eliminado dessa vez para o mesmo Flamengo, agora Flamengo do Felipe Luiz. Mas vamos ouvir mais personagens da partida que garantiu a classificação do Flamengo às quartas de final. Bom, foi um grandíssimo jogo. O Flamengo já viveu fases em que tinha 5, 6 zagueiros em alto nível. Em alguns momentos, alguns técnicos escalaram o Flamengo com 3 zagueiros clássicos, né? Sim, o elenco é muito farto, tem muitas opções, dá muitas alternativas de jogo, mas quando ele fala sobre o Pulgar, eu sei que isso pode ter soado, né, para o torcedor como uma expectativa que ele, Felipe Luiz, tem de poder escalar o chileno o quanto antes. Eu acho que é muito mais um recado de ressonância interna. É dizer para o Pulgar que ele não está esquecido. É dizer que o Pulgar é mais um jogador importante para o Flamengo. E eu acho que é. Se você pensar em termos de campanha, trajetória, temporada, com tantas competições simultâneas, um ano atípico à disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo com uma possibilidade de quase 80 jogos em 2025, é óbvio que todos são úteis. Mas o melhor meio-campo do Flamengo, com todo mundo em forma, para mim, é esse que está jogando. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Com o Pulgar na condição de uma boa opção, o Alan para jogos em que o controle técnico de meio campo seja algo mais exigido, o Everton Araújo em jogos com uma necessidade maior de caixa, de pulmão, de pegada no meio campo, mas também com uma presença física no ataque importante. O De La Cruz pode ser que volte a jogar em alto nível, eu ainda tenho um pouco de dúvidas sobre isso, eu acho que o torcedor também, mas é uma peça que pode ser colocada nesse contexto. O Carrascal, entrando em forma, vai barganhar, pelo menos ser mais utilizado em jogos nos quais o Arrascaeta não esteja ou canse. Então o Flamengo tem muita gente para jogar, mas este meio-campo de hoje, para mim, com todo mundo em forma, é o chamado meio-campo ideal. E não me venham dizer que é o novo Andrade, Adílio e Zico. Viu, Edu? Aí não! Aí. Tá rindo do quê? Cê é louco, pode pedir música, irmão. Olha lá, os caras já estão metendo o pé já do estádio. Pode pedir música, irmão. 3 derrotas, irmão. Tomou-lhe uma sabugada no Maraca. O Maraca foi curto ainda, 1-0. Aí no Brasileiro tomou 3 no Beira-Rio, entrou com o time reserva, Internacional. E agora, ó, no agregado 3-0, pai. Pode pedir música, hein? Cê é doido, o Flamengo quando quer, irmão, é muita qualidade junto no time só, irmão. Cê é doido, mano. Gente, que amasso! 3 jogos com o Flamengo, 3 derrotas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, reabilitamos o Pedro,
Deixamos o Flamengo jogar com qualquer formação. Bruno Henrique brilhou. Preocupante. Sequência no Brasileirão não é inspiradora, não traz alento, pelo contrário. Perspectiva é bem ruim. E nessa quinta eu vou ter que sair de maca, provavelmente ambulância do jogo aberto. Parabéns ao Flamengo. Tem tudo para ser o campeão da Libertadores, inclusive, se continuar jogando assim. Rapaziada, que chocolate do Flamengo no primeiro, no segundo, no terceiro jogo. O que joga o De Arrascaeta, o que joga o Léo Ortiz, desculpa, o Léo Pereira. O que jogou o Plata, o Flamengo é um time, não dá para ninguém no futebol brasileiro. Aí entra o Cebolinha, entra o Pedro, entra o Luiz Araújo, é uma coisa impressionante. No meu ponto de vista, daquilo que talvez eu entenda de futebol, acho que dificilmente o Flamengo não ganha Libertadores e não ganha o Brasileiro. O Brasileiro, para mim, dificilmente não perde. A Libertadores agora vai nadar de braçada, vai estar na final. O Flamengo é um timaço. O Flamengo é um time que, dos outros 19 clubes do futebol brasileiro, mas tá muito anos atrás do Flamengo. Meu Deus do céu, que time incrível do Flamengo. Aqui na Rádio Craquinense. É claro que a classificação era o objetivo maior. Se tivéssemos empatado em 0-0, num jogo furreca, eu teria comemorado também. Mas hoje deu gosto de ver o Flamengo, gente. O Flamengo controlou o Internacional o jogo inteiro. O Internacional até tentou fazer um carnavalzinho ali, depois daquela ridícula história dos papel picados. Eu vou contar para vocês, eu descobri o que era, por que deu aquela merda. Quem contou foi até a Marcela, da ESPN, que é gaúcha, que conhece as histórias, que apurou direito, eu vou explicar para vocês. Mas o Inter entrou tentando fazer uma fumaça, mas em momento algum ameaçou realmente o gol do Flamengo. E depois de uns 10 minutos assim, de jogo muito brigado, muitas faltas, o Internacional fez falta a granel, foi uma coisa impressionante. É aquela história do cara misturar o que é raça com o que é violência. Os jogadores do Internacional entraram dispostos a não perder nenhuma dividida. Ok, bonito, legal, você precisa, faça isso. Mas não com porrada. Eles faziam falta em todos os lances. E aí, parabéns ao juiz. Bela atuação do juiz. O juiz não deixou passar nenhuma dessas faltas. Pelo contrário, o juizão marcou as faltas. E isso ajudou o jogo do Flamengo. Porque os caras batiam nos jogadores do Flamengo, o Flamengo parava, arrumava todo o time lá para frente, e o tempo estava passando e o 0-0 classificava o Flamengo. Mas é o tal negócio, esse time do Flamengo hoje em dia, e tá ficando bonito, gente, tá ficando bonito de ver, hein? Acho que nós vamos voltar a ter muito prazer em ver esse time jogar. Porque ele não abriu mão de controlar o jogo. Mas uma das coisas que eu tinha muito medo, e eu falei com vocês isso na live de ontem, quem estava aqui ontem viu que eu falei, era aquela coisa de ficar saindo ali, sendo pressionado, parará, me lembrava o jogo do Bayern. O Flamengo não fez isso hoje. O Flamengo saiu tocando na maioria das vezes, mas toda vez em que a pressão ameaçou ficar muito forte, muito próxima da área do Flamengo, o Flamengo fez um lançamento longo ou um passe para alguém no meio-campo. E assim ele botou o Internacional na roda. A verdade é que o Flamengo, e dessa vez nos 2 tempos, colocou o Internacional na roda. Ele tinha feito isso aqui no jogo do Maracanã, quando ganhou por 1-0 apenas. Mas o primeiro tempo, por exemplo, era para ter sido mais de 1-0. E no final, porque o Inter equilibrou as ações, muita gente ficou decepcionada. Disse, podíamos ter feito mais gols, podíamos ter resolvido a parada. Pois não resolvemos de fato, embora tivéssemos amassado o Internacional no primeiro tempo. No segundo, a coisa ficou um pouco mais lá e cá, e a melhor chance ainda foi do Flamengo com o Luiz Araújo. Mas hoje, tirando aquela bola cagada na trave,
que o Borré nem pegou nela direita, ele pegou entre as pernas do Borré e foi na trave. E eu tenho sérias desconfianças de que aquela bola acabou de passar aqui, eu não vi o início da jogada. Ele estava impedido, o Borré, então não valeria, mas não interessa. O Flamengo hoje não. O Flamengo hoje controlou o Internacional o tempo todo. Controlou, é impressionante. O Internacional corria atrás do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tocando para lá, o Flamengo tocando para cá. Flamengo com uma dupla de volantes, amigo, que eu vou dizer para vocês, tem toda a pinta de que vai fazer história no Flamengo. E mais, nosso bravo Pulgar vai virar reserva. Porque o Jorginho, nós já sabemos, jogou muito de novo hoje, mas não nos surpreende mais. O Saul tinha jogado muito bem no domingo passado. Mas aí havia aquela história, né? Era o time reserva. Pô, o Saul hoje doutrinou no meio-campo. Que jogador espetacular. Se ele mantiver... Aliás, eu acho que ele a história não é manter. Eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai evoluir. E aí, amigo, nós vamos ter 2 volantes que, olha, ninguém no Brasil tem. Acho que ninguém nem no continente tem 2 volantes tecnicamente tão bons na armação e eficientes também no desarme. Eficientes em ocupar os espaços, não deixar o time adversário penetrar com facilidade na defesa do Flamengo. Então, o Jorginho e o Saul hoje jogaram uma barbaridade. Eu separei, me fiz a enquete quem é o melhor. Eu confesso que eu tive até dificuldade. Jorginho e Saul eu tinha certeza que eu ia botar. O Arrasca também, porque o Arrasca faz o gol. E eu acabei botando o Plata, que, porra, também para mim jogou muito hoje. Não foi só assistência. O que o Plata correu, o que o Plata dominou, o que o Plata segurou de bola. Porra, hoje eu tiro meu chapéu pro Plata. Mas muita gente jogou mais, jogou bem também. O Varela fez um partidaço, gente. Que partida fez o Varela? O Léo Pereira e o Léo Ortiz ganharam todas pelo alto e por baixo. O Alexandro fez um grande jogo. O Samuel Lino pode não ter feito um jogo espetacular, mas é dele a jogada do primeiro gol. Numa invertida de bola espetacular do Bruno Henrique, que meteu 2 gols, estava impedido nos 2. Mas eu gosto de ver o Bruno Henrique chegar na cara do goleiro, de novo, coisa que ele já estava sem fazer. Você lembra quantas vezes chegou na cara do goleiro e chutou em cima do goleiro? Ele entrou, tirou o goleiro numa ele bateu direto e fez o gol. Na segunda ele tirou o goleiro e botou. Gosto de ver isso. Primeiro ele estava, claro, bastante impedido. No segundo ele também estava impedido, não precisaria nem do VAR, na verdade, mas não era uma coisa assim tão grande. Mas o Bruno Henrique jogou bem. Jogou bem. Essa virada de bola dele para o Samuel Lino, ele recebe a bola aqui do lado direito do campo. Uma porção de gente vem marcar, a área está cheia. Ele aí dá uma virada de bola, deixa o Samuel Lino com um marcador só na frente da grande área. O Samuel Lino, que é um driblador, driblou o cara, bateu, o Rocher pegou mal. Aí a genialidade do Plata. O Plata cabeceia para o Arrascaeta. Se fosse um jogador mais atabalhoado, talvez tivesse tentado cabecear para o gol. E pelo ângulo que ele estava, pela distância da própria bola, dificilmente iria conseguir botar força suficiente para vencer o Rocher de novo. Mas no que ele cabeceia para o Arrascaeta, ela fica na medida para o Arrascaeta meter com vontade de perna direita. Foi perna direita, né? Acho que foi de perna direita, assim. Estufar a rede. Aquele gol, praticamente ele cuidou o jogo, gente. Para quem estava assistindo ao jogo, você disse, acabou. Não vai ter perna para virar para 2-1 no segundo tempo. Mesmo assim, começou o segundo tempo, de novo, o Inter tentou vir, faceiro, tá? Eu fiquei meio... Mas logo, com 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo já estava chegando na cara do Inter de novo, na cara do gol do Inter de novo. O segundo gol ali, o Flamengo esteve o tempo todo muito mais próximo do segundo gol do que o Inter de empatar o jogo. E aí, para culminar, o Felipe Luiz hoje tira o Bruno Henrique mais cedo, bota o Pedro mais cedo, faltando ainda 20 minutos, e o Pedro vai lá e pumba! Alguém aqui, teve algum profeta aqui, que me disse, o Flamengo vai ganhar um gol do BH ao outro do Pedro. Cravou, né? Cravou. Mas eu confesso que eu achei, difícil que isso aconteça, né? Porque ou vai jogar um ou vai jogar outro. Se
jogar um, o outro provavelmente vai entrar faltando pouco tempo. Não vai dar para cada um fazer o gol. Foi exatamente o que aconteceu. O Bruno Henrique fez 2 gols nesse confronto contra o Internacional. E o Pedro meteu o primeiro gol dele nesta Libertadores. Pedro que já foi até artilheiro de Libertadores, né, gente? Mas, repito, o que mais me empolgou hoje foi a qualidade do jogo do Flamengo. O Flamengo hoje fez uma exibição de gala. Pelo controle da partida, gente. O Flamengo teve o controle do jogo o tempo todo. O Internacional corria, os jogadores do Internacional corriam feito baratas tontas atrás dos jogadores do Flamengo. Encontrava a jogada aqui, encontrava a jogada lá. Acho que até finalizou menos do que poderia, mas mesmo assim, além dos 2 gols, teve algumas jogadas. A cabeçada do Saúl no final do segundo tempo ali, antes do gol do Pedro, é espetacular. O Rocher vai lá e se borra todo para botar... Tem elenco aí para superar o Flamengo. Não tinha como. A gente já sabia que o Inter ia tentar ir para cima do Flamengo, como tentou, mas não conseguiu. Não levou perigo pro Flamengo, a não ser no finalzinho com aquela bola na trave do Borré ali, que estava 1-0 ainda pro Flamengo, mas já estava no finalzinho, foi uma bola lá meio que espirrou lá e acabou. Aí tanto o Borré como o outro jogador que estava junto dele acabou até atrapalhando, né? Mas o Flamengo hoje dominou o jogo inteiro, tocou a bola o jogo inteiro. Não foi aquele jogo cheio de finalizações, mas é porque o jogo era um jogo amarrado, né? Normal, o Inter bem postado. O Inter é um bom time, o Internacional, não é um time ruim. Claro, tem suas falhas como Tabata, esquece, né, velho? A gente sabe, a gente que é palmeirense sabe quem que é o Tabata. Aí não dá pra ser Tabata titular de um time que tá disputando Libertadores aí em alto nível, né, cara? Bom, agora acabou de vez o jogo mesmo. Eu vou desligar a televisão aqui pra falar com vocês mais, né? Então, um jogo que o Flamengo dominou primeiro tempo, segundo tempo inteiro, não mudou nada. O Roger Machado fez várias alterações ali, tentou colocar jogador dentro da área do Flamengo, mas a bola não chegava para os caras, né? Porque a defesa do Flamengo realmente estava muito boa. Meio campo com Jorginho e Saúl ali, meu Deus do céu, aquele Saúl agora, no primeiro jogo ali, a galera não estava gostando muito dele, não. Mas hoje ele mostrou que é um baita de um jogador seguro, é um jogador até criativo, quer dizer, um cara super experiente, né? Jogou muito tempo na Europa, no Atlético de Madrid. Então, um cara que realmente conhece ali o setor, junto com o Jorginho, que é de seleção italiana, né, cara? Então, são jogadores de altíssimo nível, né, cara? E que estão aí na flor da idade, por assim dizer, né? 30 e poucos anos, cara do céu, o cara tá no auge físico, né? Que é de 30 a 35 anos ali. Depois começa a cair mais, né? Começa a cair entre, né, assim, mas ainda é muito forte isso aí, cara. Então, né, olha o Arrascaeta hoje, que fez aquele gol, cara, um gol, né, que a bola foi, né, do cruzamento e voltou, e ele saiu do impedimento e conseguiu fazer o gol, que ele estava impedido no primeiro. Quando a bola veio a primeira vez, ele estava impedido, se você lembra do lance. Aí depois ele saiu do impedimento, acho que o Plata também estava impedido, acabou saindo do impedimento, foi um troço bem muito rápido. E o gol do Arrascaeta, fazendo gol pra caramba este ano, né? No Flamengo, dá em uma boa forma física, não tá machucando fácil, assim, muito interessante. É que eu sempre falei, é um craque, cara. Tem gente que fala que não é, mas hoje no futebol brasileiro, a Arrascaeta pra mim é o melhor que tem, cara. É o melhor jogador hoje que tem no futebol e tá mostrando isso e faz gol, né? Aí chega no final ali, entra o Pedro e o Pedro resolve, né, dá ponto final no jogo, né, pega um cruzamento ali que veio da esquerda e meteu pra dentro do gol, né? Gol de artilheiro, gol de centroavante, né? E eu só estranho o fato de ele não... De ele ficar no banco, né? Talvez pelo fato de ele não é um jogador muito de marcação, e o futebol de hoje sabe como é que é, né? Os caras querem jogador que marca, jogador que vai, que volta, e o Pedro não tem essa intensidade toda para marcar, mas é um cara que com a bola no pé e posicionamento dentro da área é inquestionável, né, cara? Joga muita bola. Então, Flamengo 2-0, Internacional se esforçou bastante, até jogou melhor do que eu acho do que no primeiro jogo, mas não deu, cara. Não tem elenco. Perto do Inter, do Flamengo, não tem como. A gente já sabia que isso ia acontecer. Até a torcida do Inter não estava acreditando muito, porque estava lá esperando mais de 50 mil torcedores, bateu o recorde lá do Beira-Rio, e não aconteceu, né? Foram um pouco mais aí de 44 mil pagantes no jogo,
de público, então não foi um pouco até decepcionante, né? E o fato é que ele fica no campo, né? Enquanto não acaba o jogo, pelo menos o torcedor colorado fica no jogo até o final. E aí uma pressão gigantesca agora vai ser para cima do Roger Machado, já que o Inter perdeu, foi desclassificado também na Copa do Brasil pelo Fluminense e agora na Libertadores pelo Flamengo, e brasileiro praticamente não tem chance nenhuma, né? Esse que é o ponto, né? Mais uma temporada que o torcedor colorado vai ficar sem ver títulos, a não ser o tal do gauchão. Já o Flamengo segue aí, né, como líder do Brasileirão, vai ter 2 partidas em casa agora, quase contra o Grêmio e, se eu não me engano, acho que é o Vitória, não sei. Então 2 jogos fáceis, na verdade, né, pro Flamengo, né? O Grêmio também tá uma nhaca, né? Não adianta. Então o Flamengo com certeza vai manter a sua liderança aí no Brasileirão e vai pegar o Estudiantes da Argentina na próxima fase da Libertadores. Começa a funilar aí. Amanhã quem joga é o Palmeiras, né? Contra o Flamengo, justamente para jogar com o time titular para fazer isso daí. Ai, mano. É uma piada esse time aí do Inter. Vamos muito, meu Deus, na trave. Meu Deus do céu, velho. 82 minutos, o cara me chuta na trave, mano. Puta que pariu, velho. Ah, não é possível, mano. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. O Borré chutou tudo errado também. Bateu na trave ainda pra variar. Vamos, gente. Vai lá. Gol. Ah, vai se fuder, mano. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Falei que ele ia entrar e fazer o dele. Ai, mano. Ô, sério mesmo, velho. O time do Internacional é um time ridículo, velho. Passivo, um time de merda. Flamengo humilhou o Internacional, mano. Essa é a verdade. Deitou e rolou. Humilhou. Aqui, ó. Nossa, o Pedro só empurrou, velho. Luiz Araújo cruzou a bola, passou por todo mundo ali. O Pedro só empurrou. Flamengo humilhou. 89 já. 89, acabou o jogo. 3-0 aí no agregado. Isso que teve 2 impedidos ainda do Bruno Henrique, que era pra ser muito mais. Agora o Inter vai querer correr, não correu o jogo inteiro, vai querer correr agora no fim do jogo, vai se lascar, velho. Flamengo e Estudiantes aí nas quartas de finais. Estudiantes argentino, time xarope, né? Mas o Flamengo vai ganhar, o Flamengo já vai estar na semi, essa é a verdade. Eu falei, mano, e eu disse que o Pedro ia fazer o dele. O Bruno Henrique fez, não valeu, o Pedro ia fazer. Falei pra vocês. Galera, fim de jogo aí, Flamengo 2-0, 3-0 no agregado. Internacional não jogou nada, essa é a verdade, não jogou nada. Flamengo humilhou o Internacional. Flamengo, a hora que apertou, fez gol, mano, essa é a verdade. Teve 2 ainda impedidos. Esse bando de incompetentes sair fora do Beira-Rio. Nós estamos diante da confirmação do quão incompetente é todo o contexto do Beira-Rio nesse momento. Porque o Flamengo passar pelo Internacional é do jogo. O problema é entender o que aconteceu nos confrontos contra o Flamengo. Pois vejam, analisem comigo. Lá no Maracanã, estratégia covarde do Internacional. O Roger, na coletiva lá no Maracanã, deu parabéns para os jogadores do Internacional pela derrota, porque está no DNA do Inter. Está no DNA do Internacional. Aí o Roger bota um time reserva contra o Flamengo no final de semana para descansar os guerreiros. Enquanto o Flamengo estava com o time titular. Pois eu digo para vocês, hoje o Flamengo terminou o jogo correndo mais que o Internacional. Mas hoje o jogo é um desenho. O jogo de hoje é o desenho de tudo. O jogo de hoje, ele apresentou um Internacional pobre. E o pior, eu poderia aqui, como fiz em outras oportunidades, dizer faltou vontade, faltou garra, Eu poderia dizer isso, porque aí seria uma explicação. Seria uma explicação fora das análises técnicas e táticas, né? Poderia cobrar isso. Hoje não, o Inter começou o jogo mordendo. O Flamengo cozinhou o Internacional o jogo todo. O jogo teve vários cenários. O jogo teve o primeiro cenário com o Inter tentando atacar. O Flamengo coordenou o jogo. Teve um segundo cenário com o Flamengo saindo em velocidade.
o Flamengo não só continuou controlando o jogo, como fez um gol. E no segundo tempo, teve um Flamengo que, surpreendeu, marcando a saída de bola do Internacional. Também controlou o jogo, fez 2-0. O confronto entre Inter e Flamengo no Beira-Rio foi um confronto de adultos contra crianças. Foi um confronto do terceiro ano do ensino médio contra os guri da 5ª série. Este Inter é pobre. É pobre. Em primeiro lugar, este Internacional tem impregnado o DNA da derrota que vem dessa direção, né? Que acha que tudo faz parte. O meu capitão em campo, chamado Alan Patrick, é um picolé de chuchu. É uma água de salsicha. No segundo tempo estava 1-0 para o Flamengo, meu capitão estava grudado na linha central do meio-campo, atrasando bola e dando passezinho, toquinho para o lado. Esse é o espírito. O capitão é outro, que vai vir para a coletiva depois do jogo dizendo que faz parte. O time do Flamengo é mais qualificado que do Internacional, não tenha dúvida, isso a gente sempre soube. Tem jogadores melhores que os jogadores do Internacional. Mas vamos lá. O que virou o Wesley? E outra, não falo só nas decadências técnicas, talvez o Bernabé tenha nos... Festa que a torcida do Inter fez hoje, espetacular, né, na entrada do jogo e tal, tudo aquilo que a torcida do Internacional se propôs a fazer e fez muito bem feito. O clube, como instituição, cagou a porra toda, né? Não conseguiu surpreender o Flamengo de jeito nenhum, não conseguiu criar nada de diferente. O que ele poderia ter criado para o Flamengo era começar o jogo, talvez, quem sabe, na pressão da torcida. E aí, pelas informações que a gente tem até agora, por enquanto, a informação que a gente tem é que o Internacional cometeu um erro, que aquela festa daqueles fogos ali, daquele negócio que teve lá, era para o final do jogo, caso o Inter conseguisse a vitória. E alguém apertou a porra do botão e teve aquele show de papel picado no começo do jogo que acabou murchando o que a própria torcida do Inter estava disposta a fazer no começo de jogo e criar um ambiente e tal, não sei o quê. Então, no começo do jogo, quando eu olhei, eu falei, cara, ninguém é tão burro assim. Eu tive fé, eu cheguei a acreditar, confesso. Está no grupo com os amigos aqui no WhatsApp, eu cheguei a falar para a rapaziada, falei, rapaziada, ninguém é tão burro assim. Isso é proposital. O Inter tá querendo tumultuar o jogo, atrasar, sei lá, o Inter tá querendo criar algum factoide. Ninguém é tão idiota assim de montar um negócio desse e soltar um papel picado. Vocês sabiam que ia dar uma merda dessa? Não tem condição, ninguém é burro desse jeito. Meu irmão, aí, botei lá no Baldaço pra ver, o Baldaço é bem informado, o Baldaço também não sabia, reclamando. Eu falei, cara, será que o Inter ia fazer isso? Aí no intervalo chegou a informação de que o Inter preparou aquela festa pro final do jogo e alguém apertou o botão, ativou o negócio antes da hora e causou aquele tumulto. Então, o jogo começa errado pro Inter, tudo dá errado, o Flamengo não teve que ter volume de jogo, o Flamengo não teve que ter posse de bola, o Flamengo não teve que criar diversas oportunidades de gol uma atrás da outra. Tranquilo. Basicamente, o Flamengo tocou a bola de lado e esperou o Inter mostrar a fragilidade dele. O ímpeto do Internacional deve ter durado 15 minutos, mais ou menos, de tentar mostrar um Inter. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino para que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de última hora do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.